Todo mundo sabe que a gente precisa de vitaminas e minerais. Mas você sabia que o governo dos Estados Unidos uma vez declarou que 99% da população era deficiente? Nesse vídeo a gente vai falar sobre a importância oculta dos minerais. Tudo é composto de minerais. São as primeiras coisas que apareceram no planeta. Os minerais, eles são frequências materializadas. O que muda de um mineral para o outro? A quantidade de elétron, energia. A gente tem uma textura, outra textura, a gente tem ouro, a gente tem prata, a gente tem cobre, a gente tem carbono. Tudo é feito de minerais, nosso corpo é feito de minerais. A estrutura é feita de minerais, mas também as reações precisam de minerais para acontecer. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a pessoa tem um monte de vitamina no corpo, mas se ela tiver deficiente de um mineral que precisa para reagir com essa vitamina, a reação não acontece. Então os minerais são muito importantes, de base. Para a ciência atual, o corpo humano precisa de 23 minerais essenciais para funcionar. A gente sabe que existem mais de 100 tipos, sendo que deles cerca de 90 são encontrados na natureza. Os outros foram criados em laboratório. Dentro desse contexto, a gente sabe que são importantes os outros minerais, não são só os 23 que a ciência fala que são essenciais, que são importantes. Já tem um monte de pesquisa clínica mostrando que é importante ter rastros de vários outros minerais. Por isso se diz muito hoje do consumo do sal marinho, do sal do Himalaia, do sal francês, né? Porque ali tem rastros, tem restinhos de minerais que vão causar reações benéficas no corpo. Existem estudos mostrando que as pessoas que têm problema de diabetes melhoram várias vezes o quadro delas de insulina simplesmente ingerindo esses rastros minerais. Então essa é uma coisa bastante importante. E para vocês terem uma ideia da importância desse assunto, eu vou fazer alguns exemplos. Primeira coisa, Linus Pauling, ganhador de 2 prêmios Nobel. O Linus Pauling falou, por trás de toda doença, todo distúrbio e todo mal está uma deficiência de minerais. E a gente teve um doutor chamado Murray, que ele pesquisou o que ele chamou de sólidos marinhos. O que ele fazia? Ele secava a água do mar, todos os dejetos que sobravam ele chamava de sólido marinho. Não era um sal limpo, né? Tinha resíduos de coisas marinhas. Ele pegava esses dejetos e aplicava nos vegetais. Então vou dar para vocês 3 exemplos. Ele ficou mais de 20 anos fazendo isso. Um dos exemplos, ele aplicou isso em nabos. Então você imagina uma plantação de nabos, numa parte da plantação você aplica esses sólidos, em outra parte da plantação você não aplica esses sólidos. E aí você contamina toda a plantação com estafilococos. Para quê? Para apodrecer o nabo. Na hora que você vai colher, está podre. Os nabos que receberam sólidos marinhos não apodreceram. E isso aconteceu com várias plantas, não só com os nabos. Por exemplo, pessegueiros, árvores adultas produzindo frutos. Foi-se em fazenda de pêssego e aplicou-se os sólidos marinhos ao redor das raízes de uma árvore sim, outra não. Então metade tinha, metade não tinha. Depois disso, se plantou de propósito o begomovírus nos pessegueiros, que é um vírus mortal para a planta. Ele mata uma árvore adulta. Feito isso, quando chegou na época da colheita, as plantas que não receberam sólidos marinhos ficaram doentes, mas mesmo assim elas produziram pêssego. No ano seguinte, eles foram verificar e não aplicaram nenhum sólido marinho e também não aplicaram nenhum vírus. As plantas que receberam sólidos marinhos continuaram produzindo normalmente saudáveis, as plantas que não receberam pioraram o quadro de saúde delas. E no terceiro ano, sem de novo influenciar em nada, as plantas que não receberam sólidos morreram. Então ficou nítido que a única diferença realmente era aplicar minerais, resíduos marinhos no solo. Isso também foi aplicado em vegetais, que chegou a aumentar 25% em peso o volume das verduras, em geral folhas que foram testadas. E isso também aconteceu em testes com animais, que eu não sou a favor, sou contra, mas a gente tem esses dados e acho que vale a pena observar alguns deles. Em caso de alguns animais que tinham programa genético para ter inflamações oculares, problemas de fígado, falências, vários deles não morriam. Eles tinham um programa genético para em 21 dias ter uma inflamação e não acontecia, e ficava 1 mês, 2 meses, 3 meses, e em geral o estudo encerrava porque os laboratórios não queriam continuar sustentando esses ratos, porque aparentemente não acontecia nada com eles. Isso aconteceu com vários outros animais e com os porcos foi interessante porque os porcos que comeram os vegetais que foram cultivados com esses sólidos marinhos,
eles tiveram uma melhora na expressão genética. Quer dizer, quando eles se reproduziram, a cria saiu melhor do que a média. Então é muito interessante, né? Quando a gente olha para tudo isso, tem uma mensagem aí. Uma mensagem é a resistência a doenças e a outra mensagem é a longevidade. Simplesmente pelo fato da gente ter a variação mineral, porque aquilo que vem do mar tem virtualmente tudo misturado. Né? No mar tem muito sódio, muito cloro, etc., mas tem um pouquinho de tudo, tem até um resíduo de ouro naquela água. Então a diferença foi essa, extremamente significante. Aí você pergunta, Paulo, mas como que eu posso ingerir minerais? Teoricamente, a melhor forma da gente absorver os minerais é quando eles vêm num tamanho muito pequeno, o angstrom, e quando eles têm o que se chama de um equilíbrio iônico em volta dele. Quer dizer, quando o mineral está num estado in natura e ele está muito pequeno. O lugar ideal, na minha percepção, no sentido de que além de funcionar é muito prático, é no consumo de suco verde, por exemplo, quando você tira a seiva de uma planta. Por quê? O mineral já foi trabalhado pela planta, ele já é muito pequenininho para entrar na célula da planta, e quando você faz, por exemplo, um suco verde ou extrai uma verdura na centrífuga, você está tirando a seiva da planta, e aquilo já está muito pequeno e organizado. É muito próximo do nosso corpo conseguir absorver, que seria um tanto diferente se você tivesse que moer um pó de ostra e tentar absorver aquilo. E outra coisa que você pode fazer para também ter os traços minerais é consumir produtos marinhos. Por exemplo, consumir algas, que muitas pessoas só consomem quando comem comida japonesa. Mas isso é um hábito que você pode trazer para a vida. Você pode cozinhar uma sopa e temperar com algas, pode fazer comidas cruas com algas. É bastante interessante esse assunto. Então, pensa na importância disso. Eu queria, antes de encerrar o assunto, dar um exemplo para vocês. Existem vários minerais e vários deles fazem muitas coisas. O magnésio tem relação com mais de 300 reações metabólicas cotidianas do corpo. E mesmo sendo tão importante, às vezes saem baterias de clínica que mostram que 90% das pessoas testadas são deficientes de magnésio. Uma coisa básica. É uma coisa necessária para a gente conseguir provocar relaxamento muscular. Imagina, você acorda de manhã e fala: uau, relaxou tudo. Sabe quando isso acontece? Um dia que você acorda e fala: nossa, meu rosto, todo o corpo relaxou. Existem muitos fatores que vão mexer com o seu relaxamento, né? Suas emoções, seus pensamentos, carga de estresse. Mas o magnésio é um mineral que se envolve com esse processo físico de relaxar a estrutura. E se não tiver o magnésio, será que esse corpo vai conseguir fazer a reação química? O iodo, por exemplo, tem pessoas consumindo doses muito mais elevadas do que o governo recomendou. E existem pesquisas clínicas apontando um aumento de média de 13,5 pontos do QI das pessoas. O que é muito interessante da gente pensar. Porque, por vezes, o governo gera as recomendações oficiais do consumo de iodo, de vitamina C, de cálcio, baseado numa margem de retirar as pessoas de uma doença. Então, quando houve um surto de escorbuto, percebe-se que falta vitamina C e descobre-se a dose onde as pessoas não caem no quadro doente. A mesma coisa com o iodo, que tem a ver com a tireoide, as mamas, o ovário. E aí modula-se uma quantidade para recomendar no qual as pessoas saem da taxa de risco. O que não quer dizer que a gente está ingerindo o suficiente para a gente poder prosperar com o benefício que esse mineral pode nos oferecer. Então, a quantidade que a gente precisa para viver, ela é questionável. A gente precisa sempre estar revendo isso. No caso do iodo, o Japão consome 4 vezes mais do que o governo dos Estados Unidos recomenda à população. E é onde menos tem incidência de câncer de mama e problemas de tireoide. É muito interessante observar isso, né? Então talvez a medição ainda não esteja apropriada. Bom, então eu te convido a se cuidar, porque eu acredito que o mundo merece que você esteja saudável e radiante.